A transformação do P-47 Thunderbolt, de piada a pesadelo da Luftwaffe. 8 de abril de 1943. A 27 mil pés sobre Caen, França. A máscara de oxigênio não conseguia esconder o sorriso de escárnio do Oberleutnant Ralph Hermatin, enquanto ele observava as silhuetas desajeitadas subindo lentamente em direção à sua formação através do canopy cristalino de seu Focke-Wulf FW-190A5. O veterano as da Jagdgeschwader 26, de 26 anos, estudava os caças americanos fazendo sua estreia em combate sobre a Europa ocupada. Os americanos nos enviaram garrafas de leite voadoras. Transmitiu ao seu ala, incapaz de conter o riso ao ver os enormes Republic P-47 Thunderbolt lutando para ganhar altitude. Abaixo deles, 16 P-47C do 4º Grupo de Caça subiam pesadamente em formação fechada. Seus motores, Pratt e Whitney Air 2800 Double Wasp, de 2.000 cavalos, forçando contra seu peso de quase 7 toneladas. Para os pilotos alemães, acostumados aos elegantes Spitfire e aos ágeis caças soviéticos, aquelas máquinas americanas corpulentas pareciam quase cômicas. Fuselagens em forma de barril com cabines tipo estufa, asas que pareciam pequenas demais para corpos tão massivos, hélices maiores do que qualquer coisa no inventário da Luftwaffe. O que Hermatin não sabia, o que nenhum dos pilotos alemães que circulavam como lobos acima poderia imaginar, era que estavam testemunhando a chegada da arma que destruiria sistematicamente a força de caça da Luftwaffe. Em menos de 18 meses, essas garrafas de leite voadoras se transformariam de objeto de zombaria em instrumento de terror. Suas 8 metralhadoras Browning M2 calibre 50, tornando-se o som mais temido nos céus alemães. A matemática da destruição já estava carregada naquelas asas largas. 3.400 cartuchos, uma cadência combinada de aproximadamente 6.000 disparos por minuto, poder de fogo suficiente para partir um Messerschmitt B F-109 ao meio, em menos de 2 segundos. O nascimento do monstro. O Republic P-47. Thunderbolt surgiu de um momento de pânico em junho de 1940. Enquanto caças alemães varriam a França, Alexander Kartveli, engenheiro-chefe da Republic Aviation, nascido na Geórgia, recebeu especificações urgentes do exército dos EUA. Queriam um interceptor de alta altitude capaz de enfrentar o melhor da Luftwaffe. O que Kartveli projetou foi um monstro que redefiniu o possível. Será um dinossauro, admitiu a sua equipe. Mas um dinossauro bem proporcionado. O protótipo XP-47B, que voou pela primeira vez em 6 de maio de 1941, chocou todos que o viram. Com 9.900 libras, cerca de 4.490 quilos, vazio, pesava 65% mais que seu antecessor, o P-43 Lancer. O enorme sistema de turbocompressor, com dutos complexos passando pela fuselagem traseira, dava-lhe uma aparência quase grávida. Pilotos de teste que se aproximavam dele pela primeira vez invariavelmente perguntavam: "Isso realmente voa?" Não apenas voava. Voava como nada mais em grande altitude. O motor R2800 Double Wasp, um radial de 18 cilindros, produzindo 2.000 cavalos, mantinha potência total a 27.000 pés, onde caças alemães ficavam sem ar. O turbocompressor, alimentado pelos gases de escape, fornecia desempenho equivalente ao nível do mar na estratosfera, onde o ar era fino demais para superchargers convencionais. Um avião difícil, mas praticamente indestrutível. O Major Hubert Hub Zemke, comandante do 56º Grupo de Caça, inicialmente detestava a aeronave.
Sua unidade perdeu 18 pilotos e 41 aviões em acidentes de treinamento entre setembro de 1942 e janeiro de 1943. O P-47 matou mais americanos em treinamento do que alemães nos primeiros meses de combate. Ele derrapava em pousos, girava violentamente na decolagem devido ao torque e mergulhava com tanto entusiasmo que os pilotos descobriram a compressibilidade. Os controles congelavam à medida que ondas de choque se formavam nas asas. Mas aqueles que o dominavam descobriam algo extraordinário. O tenente Robert S. Johnson, um garoto do interior de Oklahoma, que se tornaria um dos maiores ases americanos com 27 vitórias, descreveu seu primeiro voo. Era como se prender a uma locomotiva. A potência era inacreditável. Você não pilotava, você apontava. Os primeiros combates. Zombaria alemã. Os primeiros encontros em abril e maio de 1943 confirmaram todos os preconceitos alemães. Os P-47 não giravam como os FW-190, não subiam como os Bf-109, nem igualavam sua agilidade em altitudes médias. Pilotos da Luftwaffe rapidamente desenvolveram táticas para explorar essas fraquezas. Atacar de baixo, forçar combates em curva, onde a agilidade importava mais que o poder de fogo. Joseph Pipes Priller, comandante da JG-26, relatou ao quartel-general após seu primeiro encontro: "O novo caça americano é carne para o abate. Voa como um caminhão, vira como um trem de carga e sobe como uma vaca grávida. Nossos rapazes os chamam de alvos gordos, fingindo ser guerreiros." As estatísticas pareciam confirmar a confiança alemã. No primeiro mês, os americanos perderam 14 Thunderbolts para apenas 3 vitórias confirmadas. Algo estranho estava acontecendo. Mas algo estranho estava acontecendo nesses primeiros encontros que a inteligência alemã não percebeu. Os P-47 abatidos haviam absorvido punições incríveis antes de cair. Uma aeronave voltou de missão em 4 de maio, com 21 buracos de canhão e mais de 100 impactos de metralhadora, danos que teriam desintegrado um Messerschmitt ou um Spitfire. O enorme motor radial, sem sistemas de refrigeração líquida vulneráveis, resistia a impactos que teriam parado instantaneamente um caça refrigerado a líquido. Mais significativo ainda, quando os P-47 conseguiam alinhar suas armas no alvo, os resultados eram catastróficos. A bateria de armas do Thunderbolt criava uma zona de convergência de destruição que pilotos alemães jamais haviam experimentado. Diferente das armas de calibre rifle do início da guerra ou dos canhões com munição limitada, o caça americano podia manter fogo contínuo por mais de 30 segundos, uma eternidade em combate aéreo. O combate lendário de Robert S. Johnson. O evento que começou a mudar a percepção alemã ocorreu em 26 de junho de 1943, sobre L'Azo, França. Envolveu o segundo-tenente Robert S. Johnson, do 61º Esquadrão de Caça, em um encontro que se tornaria lendário em ambos os lados do conflito. Sua formação, composta por 48 P-47, retornava de uma missão de escolta quando foi surpreendida por 16 Focke-Wulf FW-190, da JJG-26, liderados por Wilhelm Ferdinand Galland, irmão mais novo do famoso Adolf Galland. Os alemães executaram um ataque perfeito, mergulhando do sol com enorme vantagem de velocidade. O Thunderbolt de Johnson, voando na retaguarda da formação, foi apanhado no fogo cruzado de múltiplos atacantes, sofrendo danos catastróficos nos primeiros segundos. Projéteis de canhão de 20 milímetros explodiram por toda a aeronave. A cabine se estilhaçou, fluido hidráulico jorrou para dentro. A carenagem do motor foi arrancada e fogo irrompeu atrás do painel. Johnson, ferido no nariz e na perna, tentou saltar.
mas descobriu que a capota estava travada. Um projétil havia explodido no trilho da cabine, soldando-a. Ele estava preso em uma aeronave moribunda a 27 mil pés. O que aconteceu a seguir desafiou todas as suposições sobre tolerância a danos em combate. Apesar da visibilidade quase nula, do motor vibrando violentamente e de controles respondendo apenas de forma intermitente, Johnson conseguiu nivelar o avião e apontá-lo em direção à Inglaterra. Então, piorou. Um único FW-190, pilotado por um aviador desconhecido da segunda do JG-26, encontrou o Thunderbolt avariado, mancando em direção ao Canal da Mancha a menos de 270 km por hora. O piloto alemão posicionou-se atrás e abriu fogo com canhões de 20 milímetros e metralhadoras de 13 milímetros. Johnson, incapaz de manobrar, apenas se encolheu atrás da blindagem. O Thunderbolt absorveu toda a carga de munição de canhão. O alemão reposicionou-se e disparou novamente, agora apenas com as metralhadoras. A munição de canhão havia acabado. O alemão puxou para o lado, olhando incrédulo para o destroço voador. Johnson podia ver claramente seu rosto. Jovem, loiro, sua expressão mudando de confiança para confusão. Depois, para algo próximo ao medo. Ele reposicionou-se uma última vez e esvaziou o restante da munição no Thunderbolt. Ainda assim, ele voava. Então, se aproximou, balançou a cabeça em aparente admiração, fez uma saudação informal e afastou-se, presumivelmente sem munição. O P-47 de Johnson pousou em Manston com o motor falhando na pista. O chefe da equipe parou de contar buracos de bala, após chegar a 200. Um projétil explodira a centímetros de sua cabeça. Outro detonara contra a placa de blindagem atrás de seu assento. 3 das 4 longarinas principais haviam sido atravessadas por tiros. Mesmo assim, a aeronave o trouxe para casa. Choque em ambos os lados. A sobrevivência da aeronave de Johnson enviou ondas de choque por ambas as forças aéreas. Engenheiros americanos perceberam que haviam subestimado sua própria criação. A inteligência alemã, inicialmente incrédula, recebeu relatos de vários pilotos confirmando o impossível. O Thunderbolt havia suportado tudo o que o melhor caça da Luftwaffe podia lançar contra ele e sobrevivido, aprendendo a usar sua força verdadeira. Em julho de 1943, pilotos americanos começaram a explorar os verdadeiros pontos fortes do P-47. O tenente-coronel Hubert Zemke resumiu o segredo. Não vire com eles. Não suba com eles em baixa altitude. Use seu peso. Use sua potência. Use suas armas. O enorme peso do Thunderbolt, antes visto como desvantagem, tornou-se uma arma. Em mergulho, nada conseguia alcançá-lo. A partir de 30 mil pés, um P-47 podia atingir cerca de 885 km por hora. Mais rápido do que qualquer caça alemão, mesmo em mergulho vertical. Essa velocidade podia ser convertida em altitude, em uma subida em zoom, que deixava perseguidores para trás. O capitão Walker Bud Mahurin desenvolveu o que ficou conhecido como a tática Boom and Zoom, que os pilotos chamavam de caça ao peru do Thunderbolt. Formações subiam acima de 30 mil pés, mais alto do que caças alemães podiam operar com eficácia. Quando a Luftwaffe aparecia abaixo, os Thunderbolts rolavam de cabeça para baixo e mergulhavam, atingindo velocidades que tornavam o tiro de deflexão quase impossível. Na base desses mergulhos, as metralhadoras pesadas falavam. Pilotos alemães descreviam a experiência como enfrentar uma parede de chumbo. Aeronaves apanhadas nesse padrão de convergência não apenas caíam, elas se desintegravam. A prova definitiva do poder de fogo. A verdadeira revelação ocorreu durante os ataques a Schweinfurt e Regensburg.
em 17 de agosto de 1943. A incursão mais profunda na Alemanha até então. O major David Schilling, liderando o 62º Esquadrão de Caça, encontrou uma formação de Messerschmitt M110, caças pesados especializados em destruir bombardeiros com canhões e foguetes. O voo de 4 Thunderbolts mergulhou no ataque a partir de 28 mil pés. O artilheiro alemão Heinrich Roth, sobrevivente, relatou: "Os caças americanos desceram como martelos vindos do céu. Abri fogo a 800 metros. Vi os projéteis atingirem a asa do caça. O P-47 nem sequer balançou. Então ele atirou. A aeronave à nossa frente simplesmente se desfez. Não foi abatida, foi destruída." 8. Mi-110 e Mi-210 foram destruídos em menos de 1 minuto. Cada P-47 carregava 425 cartuchos por arma, 3.400 no total. Na distância de convergência típica de 300 jardas, as trajetórias das 8 armas cruzavam-se em uma zona de cerca de 1,8 metro de diâmetro. Qualquer coisa nessa zona enfrentava cerca de 100 projéteis por segundo, cada um viajando a quase 900 metros por segundo. Superioridade em grandes altitudes. Em setembro de 1943, a Luftwaffe descobriu outra realidade aterradora. O desempenho do P-47 melhorava com a altitude, enquanto os caças alemães sofriam. O motor Double Wasp com turbocompressor mantinha potência nominal até 30 mil pés. Caças alemães, dependentes de superchargers mecânicos, viam seu desempenho degradar acima de 25 mil pés. Oberleutnant Hans Philipp, as com 206 vitórias, encontrou essa realidade fatalmente em 8 de outubro de 1943, sobre Bremen, quando os P-47 do 56º Grupo de Caça mergulharam sobre sua formação a partir de 32 mil pés. Os caças alemães eram alvos fáceis. Robert Johnson, agora piloto experiente, relatou: "Abri fogo a 300 jardas, deflexão de 30 graus. Observei impactos ao longo de toda a fuselagem. A aeronave inimiga explodiu. Nenhum paraquedas observado." A morte de Philipp abalou profundamente a Luftwaffe. A chegada do P-47D-22 e o fim da zombaria. Em janeiro de 1944, uma nova variante chegou à Inglaterra. O P-47D-22, com hélice Hamilton Standard Hydromatic, de pás largas, paddle blade, com cerca de 4 metros de diâmetro. A taxa de subida saltou de cerca de 2.200 pés por minuto para 3.000 pés por minuto, igualando ou superando caças alemães na maioria das altitudes. O Hauptmann Heinz Knocke, da Dodge G11, escreveu após encontrar os novos modelos: "Os caças americanos gordos aprenderam a subir. Schmidt foi pego e explodiu. Estas não são as mesmas máquinas das quais rimos no ano passado." A hélice também mudou o som do Thunderbolt. Tropas alemãs passaram a chamá-lo de Donnerschlag, golpe do trovão, escolta profunda e domínio dos céus. Em março de 1944, P-47 equipados com tanques externos podiam escoltar bombardeiros profundamente dentro da Alemanha. Com 2 tanques de 108 galões sob as asas, ou um tanque ventral de 75 galões, o alcance ultrapassava 1.600 quilômetros. A Luftwaffe tentou ignorar os caças e concentrar-se nos bombardeiros, mas isso exigia atravessar a tela de escolta dos P-47, cada vez mais suicida. O major Günther Hall, as com 275 vitórias, relatou após sobreviver a um ataque: "Alguém riu e disse: 'Lá vêm os porcos voadores.' Ninguém estava rindo 30 segundos depois. Resistência, permanência e o papel no solo." Com a chegada dos P-51 Mustang,
Os P-47 passaram a se concentrar cada vez mais em ataque ao solo, papel no qual se tornariam as aeronaves mais temidas do arsenal aliado. Uma rajada de 2 segundos colocava 160 projéteis de meia polegada em uma área do tamanho de um caminhão. O P-47 D-25 podia carregar 2 bombas de 1.000 libras sob as asas e uma de 500 libras sob a fuselagem. Variantes posteriores adicionaram até 10 foguetes, HV-AR de 5 polegadas, cada um equivalente a um projétil de artilharia de 105 milímetros. O Oberst Hans von Luck, comandante de regimento durante a Normandia, relatou: "Uma coluna inteira simplesmente deixou de existir em uma única passagem. Eles não eram apenas caças, eram artilharia voadora." O dia D, domínio absoluto. Em 6 de junho de 1944, mais de 500 P-47 forneceram cobertura aérea à invasão. Caças alemães foram massacrados ao tentar alcançar as praias. Oberleutnant Wolfgang Fischer, da JG-21, relatou: "O céu pertencia aos americanos. Thunderbolts estavam empilhados do nível do mar, até 30.000 pés. Somente em junho, os P-47 da 9ª Força Aérea reivindicaram 651 locomotivas destruídas, 3.847 caminhões, 512 tanques e veículos blindados, 4.553 veículos de tração animal. A Wehrmacht foi forçada a se mover apenas à noite." O Thunderbolt no Pacífico. No Pacífico, o 300º e 48º Grupo de Caça, operando a partir da Nova Guiné, provou o valor do Thunderbolt. Em 11 de outubro de 1943, o coronel Neil Kirby liderou 4 P-47 contra 40 aeronaves japonesas sobre Wewak, abatendo 6 inimigos, feito que lhe rendeu a medalha de honra. O as-japonês Saburo Sakai escreveu: "Coloquei dezenas de projéteis em um Thunderbolt e o vi voar embora. O fogo de retorno era aterrador." O P-47N, com asas de combustível integral, Wet Wings, tinha alcance de até 3.780 quilômetros, escoltando B-29 Super Fortress até o Japão. Contra jatos, o improvável caçador. O Messerschmitt M262, com velocidade máxima de cerca de 870 km por hora, deveria ser inalcançável. Mas P-47 podiam interceptá-lo durante decolagens, pousos ou em mergulhos de alta velocidade. Em 27 de novembro de 1944, o tenente-coronel John C. Meyer abateu um M-262 mergulhando de 28.000 pés, atingindo velocidades próximas a 800 km por hora. Relatório: a aeronave inimiga se desintegrou sob o fogo. Grandes peças, incluindo ambos os motores, separaram-se da fuselagem. Variantes P-47M, com injeção de água metanol elevando a potência para cerca de 2.800 cavalos, podiam atingir 755 km por hora em voo nivelado a 30.000 pés. O colapso final da Luftwaffe. Durante a Operação Bodenplatte, em 1º de janeiro de 1945, quase 900 caças alemães atacaram aeródromos aliados. No campo I-34, perto de Metz, 22 Thunderbolts foram destruídos no solo. Um piloto alemão zombou: "O que vocês acham disso?" O major George Brooking respondeu: "Amanhã teremos 40 novas. Quanto tempo vocês levam para substituir seus pilotos?" A Luftwaffe perdeu 271 aeronaves e 213 pilotos em Bodenplatte, perdas irrecuperáveis. A matemática da produção e da vitória. A Republic Aviation produziu 15.683 P-47, mais do que qualquer outro caça americano.
Um Thunderbolt era produzido a cada hora em Farmingdale, N.Y. A fábrica de Evansville, Indiana, produzia 500 por mês em 1944. Cada P-47D exigia 65 mil peças, 13 quilômetros de fiação, 900 quilos de alumínio, 135 quilos de borracha. O consumo de munição ultrapassava 10 milhões de cartuchos por mês em meados de 1944. Cada missão exigia 3.400 cartuchos. O consumo de combustível era igualmente colossal. A nona Força Aérea consumia mais de 95 milhões de litros por mês no final de 1944. Treinamento. A vantagem invisível. Em 1944, os EUA graduavam 30 mil pilotos por ano. Cada piloto de P-47 entrava em combate com um mínimo de 400 horas de voo, incluindo 75 a 100 horas no próprio modelo. Pilotos alemães, ao final da guerra, frequentemente entravam em combate com menos de 100 horas totais. O tenente Eugene Roberts recordou: "Na minha primeira missão, eu sabia exatamente o que fazer. O piloto alemão que enfrentei não poderia ter metade da minha experiência." A admissão final alemã. Em março de 1945, Joseph Pepys Priller declarou em entrevista: "O Thunderbolt é o melhor caça-bombardeiro já construído, mas além da máquina está o que ela representa: produção americana ilimitada. Eles perdem 10, constroem 20. Nós perdemos 1. Ele se vai para sempre." A palavra final de Adolf Galland. Em 1985, o general Adolf Galland, ex-chefe da Força de Caça da Luftwaffe, afirmou: "Nós rimos em 1943. Não estamos rindo agora. Eles construíram um caça americano, projetado em torno da produção, do poder de fogo e da sobrevivência. Eles estavam certos. Aquelas armas, nós as chamávamos de piano de Roosevelt. Depois de ouvir aquele som, você nunca o esquecia." O P-47 não apenas derrotou a Luftwaffe, ele a destruiu. O legado do Thunderbolt. O P-47. Thunderbolt permanece como o caça monomotor, a pistão mais pesado já produzido em massa. Seu peso vazio excedia o peso máximo de alguns caças bimotores. Seu motor produzia mais potência do que formações inteiras de bombardeiros da Primeira Guerra Mundial. Suas armas entregavam mais poder de fogo do que um pelotão de infantaria. No Museu da Força Aérea dos Estados Unidos, em Dayton, Ohio, um P-47D restaurado repousa entre outros caças lendários. Ao lado, cartuchos gastos de calibre .50 e uma tira de filme de câmera de tiro mostram um FW-190 se desintegrando sob fogo. Abaixo, uma citação de um piloto alemão anônimo de 1945. "Rimos deles quando os vimos pela primeira vez. Paramos de rir quando percebemos que não precisavam virar nem subir. Eles apenas apontavam aquelas armas para você. E você deixava de existir." O Thunderbolt entrou em combate como piada e terminou a guerra como instrumento de aniquilação. No meio do caminho, 8 metralhadoras Browning reescreveram as regras da guerra aérea e enterraram a Luftwaffe sob uma avalanche de chumbo. O trovão havia falado e o céu pertencia à América.